Oi pessoal, para quem não me conhece, prazer, Victor. Eu estou aqui, meu primeiro vídeo nesse canal, que eu não faço ideia do que eu estou fazendo na minha vida, pelo amor de Deus. Ai, o que fazer sendo um homem de 25 anos desempregado, além de um canal no YouTube? Bom, eu tô aqui porque eu gosto de falar de livro. Eu adoro falar de livro. Eu sou professor, por sinal. Professor de português, inglês, redação e literatura. E a minha matéria favorita na época de escola... Opa, moto. Moto passou. Minha matéria favorita na época de escola era literatura. Então hoje eu vou falar sobre os meus dois livros favoritos. Coraline e Alice no País das Maravilhas. Ah, mas o que Coraline e Alice no País das Maravilhas tem a ver uma coisa com a outra? Bom, começando, Alice e... eu vou fazer brincos enquanto eu tô filmando, porque eu acho que seria legal, sabe? Eu vou fazer brincos de cartas em homenagem a Alice. Bom, eu, como professor de literatura e outras matérias de letras, eu já fiz análise sobre esses livros, principalmente na faculdade. Na verdade, o meu TCC foi sobre a relação entre Coraline e Alice e o crescimento delas na vida adulta. Ah, mas o que isso tem a ver? Então, se você pensar bem, quais são as coisas em comum entre Coraline e Alice no País das Maravilhas? Bom, começando, Coraline é uma garota que acabou de se mudar para um lugar chamado Palácio Rosa. Esse Palácio Rosa foi separado em apartamentos, 3 especificamente. No porão moram 2 senhoras, Mrs. Pink e Miss Possible. Vocês pensam, nossa, por que 2 senhoras moram sozinhas num apartamento de porão? Elas moram também com seus cachorrinhos, que são de uma raça alemã, parecida com o Bidu, da Turma da Mônica. O cachorro não é gracinha, sinceramente, parece que tem bigode. Ele, adoro. Eu adoro bigode. Cachorro com bigode, então, maravilhoso. E aí, elas moram sozinhas. Aí você pensa, por que 2 senhoras moram sozinhas? Sério? 2 senhoras morando sozinhas. Viveram juntos a vida toda. Nada? Sério? Bom, não preciso falar, né? Sendo uma coisa bem óbvia. E aí tem um senhor alemão que ele mora no sótão. Aí temos o porão, aí o sótão. O sótão fica acima da casa. E ele mora lá, nesse apartamento transformado lá, em sótão. E ele tem vários ratos. E ele cria esses ratos para fazer o circo dos ratos cantantes. Ele chama eles de musca, que eu acho engraçado. E aí Coraline vive com os pais nesse apartamento, no caso casa, palácio, que é dividido em apartamento. Eles ficaram com a maior parte da casa, que é a casa em si, sem o sótão e o porão. E os pais da Coraline não dão muita atenção a ela, claro. Não dão muita atenção a ela, porque eles estão muito ocupados, fazendo suas próprias coisas. Por exemplo, os 2 trabalham em uma revista de jardinagem. Ironicamente, eles odeiam fazer jardinagem. Que coisa maravilhosa. Irônico, não? Então, no livro tem o melhor amigo chamado Wyborn, que o nome dele é um trocadilho de Wyborn, que significa porque nasceu. No livro, ela é uma garota muito solitária, ela não tem amigo nenhum mesmo. O diretor do filme, ele decidiu fazer o Wyborn para não deixar a Coraline uma personagem muito sozinha. Ele achou que não seria muito receptivo no público uma garota que é tão sozinha assim. E eu concordo, eu acho que Coraline é o único tipo de obra que eu posso concordar que o filme é melhor que o livro. Eu acho que é porque o livro em si não parece ter muitos detalhes. Olha só a finura disso aqui. Só a finura disso aqui. Sabe quantas páginas tem isso aqui? Pouquíssimas. Tem tipo menos de 200 páginas. Menos de 200 páginas de história. Aí você vai pegar a Alice no País das Maravilhas. Olha essa grossura. Ó. 300 páginas. Um clássico.
Aí você vai vendo a história da Coraline e percebe que parece que os adultos em si não ouvem ela, no geral. Para começar, o vizinho de cima não chama ela pelo nome correto. Chama ela de Caroline, e o nome é Coraline. E temos as vizinhas do porão, que é a mesma coisa, chama ela de Caroline. E elas meio que preveem o futuro, elas têm essa coisa mística de prever o futuro, e elas têm uma pedrinha que dão para Coraline, uma parte do filme, que é para quando ela olhar através, ela consegue achar coisas importantes. Eu fiz um brinquinho da pedra, por sinal. Eu vou vender no Enjoei. Aliás, a minha loja vai estar no link da descrição, que é a loja do Enjoei, para poder, sabe, vender, né? A gente precisa vender, viver, e é isso aí. Compra meus brincos, eles são bem feitos, são feitos com amor e muita dedicação. Aí temos a Alice. A Alice, no caso dela, ela tá entediada com a irmã, lendo o livro, e ela corre atrás do coelho. No filme feito pela Disney, a Alice, ela chega com um discurso muito simples dizendo o seguinte, que o que deveria ser não é e o que é não deveria ser. Até o gato dela fica confuso. E assim, ela tem essa questão de que ela briga porque as coisas não são do jeito que ela acha que deveriam ser. A gente sempre tem isso, né? A gente sempre fica, poxa, não deveria ser assim as coisas. E a Alice transmite muito isso. Tanto que a gente consegue se identificar com a personagem ao longo da história quando ela fica indignada com as coisas que não são do jeito que deveriam ser, pelo menos. Aí chega num ponto em que ambas as personagens têm essa questão em comum de que elas estão vivendo aquilo que não queriam estar vivendo e elas vão atrás de algo para suprir esse tédio e essa necessidade de algo diferente. Elas querem escapar da realidade de alguma forma, que é uma coisa que dá para se identificar muito facilmente. Quantas vezes você tenta escapar da realidade? Você escapa da realidade com música, com filmes, séries, ou dormindo. Tem muita gente que gosta de dormir só para não ter que enfrentar a realidade. Eu sou uma delas, eu adoro dormir. E às vezes eu durmo só para não ter que lidar com a realidade das coisas. Porque é mais fácil, sabe? Sonhos são muito fáceis. Tanto que o livro da Alice, tanto da Coraline, são questionados frequentemente por serem acusados de serem, na verdade, não é nada real tudo aquilo que elas vivem. O que elas vivem é só um sonho, um grande sonho. Muito louco. Mas eu tô aqui para dizer para vocês, nada disso foi um sonho. Bom, pelo menos não de Coraline. Existe a prova escrita no filme e no livro da Alice, no País das Maravilhas, que ela sonha com aquilo. Tanto que chega um momento que ela fala assim, eu acordou de um sonho, que não era nada disso, daquilo que estava acontecendo. Que eu acho meio chato isso, tipo, é síndrome de crepúsculo isso, dizer que tudo foi um sonho. Eu detesto isso. Bota logo o que aconteceu e só ela sabe o que aconteceu. Qual é o problema? Então, durante a história, ambas, Alice e Coraline, elas têm essa questão do tédio e elas encontram um lugar secreto. No caso da Coraline, ela encontra uma porta. A Alice também passa por uma porta, mas antes ela vai atrás de um coelho. Tanto Coraline e Alice são atraídas por animais até um outro mundo. No caso da Coraline, ela é atraída por um roedor, um rato saltador. Que é um rato tão bonitinho que eu vou depois vou botar uma imagem aqui, que eu sinceramente quero fazer uma tatuagem desse rato, que ele é bonitinho. É um rato com olhinhos de botão. No caso da Alice, ela não persegue um roedor. Muitos não sabem disso, mas o coelho não é da família dos roedores. Na verdade, o coelho é da família Lagomorph, que é uma variação de mamífero. Bom, roedores também são variações de mamífero. A questão é que são de famílias diferentes. Qualquer dúvida, pergunte para o seu professor de ciências, não confie em mim. Aqui podemos estar compartilhando fake news. Quando a Coraline descobre a porta, é totalmente por acaso e ela percebe que a porta está vedada. E a mãe dela simplesmente explica que provavelmente vedou quando teve a separação dos apartamentos. É de uma senhora que é a avó do Iborn. No livro é só uma avó que nunca teve filhos. E aí de noite, Coraline tá lá na cama dela, dormindo,
com a sua boneca Coraline, que ela encontrou. No caso, no livro, é dado de presente por outra pessoa. No filme é dado pelo Wyborn, porque a boneca aparece com ela. E assim, de início não tem nenhuma explicação de por que a boneca é tão parecida com ela. Ao longo do filme, a boneca meio que participa da descoberta da Coraline da porta. O que é algo intrigante. A Coraline não parece perceber isso, mas a gente que está assistindo, a gente percebe. Estranha, mas assim, como é que a boneca foi parar ali se estava exatamente na mesa? Aí a boneca aparece logo ali, do lado da porta, para a Coraline achar. Suspeito. Então a Coraline finalmente acha a porta e só de noite ela vai atrás. Você percebe ao longo do filme, se você olhar bem, prestar atenção, sempre aparece uma mão meio catavérica que parece que está indo atrás da Coraline. Tem uma cena que é muito falada sobre isso, que é quando ela está no outro mundo, quando ela descobre que tem outra mãe, outro pai, que tem uma cena do raio, que está chovendo lá, que a mãe fala assim, vamos brincar na lama, na chuva. E a menina fala, mas não está chovendo. Aí começa a chover e aparece ali um raio, você consegue ver que é uma mão catavérica. Aliás, quando a Coraline vai outro dia, depois de já ter descoberto a porta, ela recebe avisos dos seus vizinhos para não entrar na porta novamente, que ela ignora totalmente. Que assim, ela reclama que os adultos não a ouvem, mas ela também não ouve os adultos. Tá aí uma relação desequilibrada. Mas enfim, aí ela descobre que, assim, a senhorinha fala lá que ela está em grande perigo. E é isso. Ela tá em grande perigo, ela não sabe qual é, e ela ignora isso. Ela tipo, tá bom, tô em grande perigo, mas não sei qual é o perigo, é isso aí. E aí chega no momento em que o Wyborn fala pra Coraline que a avó dela tinha uma irmã gêmea e ela perdeu. E a avó não fala que ela desapareceu, fala que foi roubada. E aí temos a cena que, assim, eu acho interessante quando filmes não usam uma linguagem óbvia de o que está acontecendo, eles mostram. E aí mostra o gato olhando para a boneca com suspeita. Tipo, o gato olha assim pra boneca. Mas fica nisso mesmo, por enquanto. E a Coraline volta para esse mundo pelo menos 3 vezes. Na primeira vez que ela vai, ela tem aquele jantar, que ela tá com a mãe e o pai, e tá uma relação assim, bem assim, ela não tá entendendo o que tá acontecendo, mas ela tá lá comendo. Aí ela tá lá comendo e a mãe dela, a outra mãe dela, no caso, temos que lembrar disso, a outra mãe dela, com olhos de botão, fala que tava esperando ela, que todo mundo tem uma outra mãe. E a Coraline não se sente confortável com isso e ela pede pra poder ir embora. E a mãe fala, tudo bem, mas assim, você vai dormir aqui. Ela fala, tá bom, vou dormir aqui. Ela assim, tá tudo esquisito, mas eu vou dormir. Como ela consegue dormir numa casa toda esquisita, com adultos que agem como os pais dela, só que melhorados? Não faço ideia. Eu, com a minha ansiedade, eu não ia dormir num lugar assim esquisito, não. Eu ia fingir que tava dormindo, quando tivesse a primeira oportunidade, eu ia passar pela porta e não voltar mais. Negócio esquisito, hein? A situação inteira já é estranha e a menina age como se fosse a coisa mais normal do universo. Tipo, beleza, tá bom, né? Vamos fingir que isso é uma situação completamente natural e normal. Ok. A Coraline tá nessa situação e ela volta para casa depois de uma noite. Ela conta para os pais o sonho e os pais falam assim, sonho. Dane-se, foi um sonho. E parecem que eles ignoram o significado do sonho, porque mesmo se fosse ou não um sonho, o que não é um sonho. A Coraline não tá vivendo um sonho. Porque não só ela tá... No final do filme, não só ela vivenciou tudo isso, mas o amigo dela, o Wyborn, que é o seu vizinho que ela inicialmente não gosta, ele vê a situação, ele vê a mão que a gente descobre que ela não é cadavérica, ela é feita de agulhas. As mesmas mãos que aparecem no início do filme fazendo a boneca da Coraline. E tem aquela teoria toda bizarra que assim, a Coraline nunca saiu do outro mundo. Discordo, totalmente, discordo. Discordo porque assim, ela conseguiu sair, todas as pessoas não têm olhos de botão, e eu acho muito difícil manter essa questão toda desse teatro com vários personagens
Ainda mais porque a mãe, no final do filme, a outra mãe, no final do filme, ela aparece fraca, sem poderes. Ela desfaz o mundo inteiro porque ela precisa se alimentar da alma da Coraline e não consegue. Então, eu diria que Coraline é uma versão gótica, sim, uma versão gótica, da Alice no País das Maravilhas, obviamente. E quando a gente vê essa questão toda do gótico pro mais colorido e alegre, a gente percebe a diferença de ambas as personagens, porque uma é mais esperançosa, uma é mais fantasiosa, gosta dos sonhos, ela aproveita os sonhos de uma forma mais infantil, tanto que a personagem Alice no livro, ela tem 11 anos. E a Coraline é mais uma pré-adolescente. Aí vocês podem vir perguntar, ok, mas como você fez um TCC sobre essas histórias? Eu falei sobre a relação delas de crescimento. Porque assim, ambas enfrentam uma realidade... Ambas enfrentam uma realidade que elas não têm controle. Não é elas que controlam. Mesmo que a Alice esteja vivendo um sonho, literalmente um sonho, e Coraline esteja entrando num mundo que é maravilhoso, nenhuma delas tem controle da situação. Tanto que quando chega um momento em que elas não querem mais estar lá, querem ir embora, elas não conseguem. Elas não sabem como sair de lá. Por exemplo, Coraline sabe que tem uma porta. Coraline sabe que precisa voltar para casa através dessa porta, porque não consegue voltar para casa dormindo e aparecendo de volta na cama dela, como acontece durante o filme. Só que essa porta está trancada, ela não consegue passar. E quando ela consegue, a outra mãe sequestra os pais dela para poder conseguir Coraline de volta. A relação de ambas, dos dois filmes em si, é a questão da busca por elas mesmas. Acontece que o filme se torna algo assim, elas estão em busca delas mesmas. Só que elas não percebem isso. Para elas é só uma questão assim, é o cuidado com o que você deseja. Tanto que eu acredito que tem um pôster da Coraline que deve ter uma coisa assim, cuidado com o que você deseja. Que aí ela consegue o que deseja, ela quer uma relação melhor com os pais, ela quer atenção, ela é uma criança que quer atenção, normal. Não tem o que fazer, gente, precisa de atenção, a pessoa precisa de atenção. E aí você não vai dar atenção pra ela. Por favor, né? E aí Alice tem a questão de que ela entra nesse outro mundo, assim, por livre, espontânea vontade, porque ela segue o coelho, aí ela entra nesse túnel, só que ela não percebe que tem um buraco nesse túnel. Aí ela cai no buraco desse túnel. Então ela cai nesse buraco e encontra um lugarzinho, tipo um quartinho, com várias portas. Nenhuma das portas abre. Então ela encontra uma porta que é pequenininha. É uma porta pequenininha. Que nem quando Coraline encontra a porta para o outro mundo, que também é pequena. Tipo, por que essa porta é tão pequena? E aí essa pergunta não é respondida, mas a porta é pequena porque só pode entrar criança. Aí a criança vai e passa pelo túnel. E da mesma forma para Alice. Mas a Alice, ela mesmo tendo 11 anos, ela não consegue passar pela porta. Então, a maçaneta da porta, que aliás a porta está trancada, fala assim, tem uma chave em cima da mesa, para de me machucar. Aí ela pede desculpa para a porta, ela vai, pega a chave, abre a porta, mas ela ainda não consegue passar. Aí tem um negocinho em cima do treco que está escrito assim, me beba. Sabe o que a Alice faz? Ela bebe. É isso que eu acho engraçado, tipo, você vê um negócio, você vai. Você vê, você vai. Você não pensa, tipo, o que deve ter aqui dentro pra beber? Será que é seguro? Eu não vou beber, não. Não sei, será que eu devo beber? A pessoa não pensa nisso, ela vai direto e bebe. Ela não questiona. Ela bebe, aí ela fica muito pequena. No livro, quando ela fica muito pequena, ela não encolhe proporcionalmente, como no filme da Disney. Ela diminui de tamanho até o queixo dela bater nos sapatos. Aí ela fica toda pequenininha assim, toda encolhidinha assim. Aí ela pensa, não, eu tô muito pequena. Aí ela vê embaixo da mesa, tem os biscoitinhos que diz, me coma. Aí ela come um e ela fica muito grande. Aí, no caso dela ficar muito grande, o corpo dela cresce e o pescoço dela estica. Aí ela fica nisso até ela ficar proporcional, ela não consegue. Tanto que tem um momento que ela fica muito grande
e ela começa a chorar. Ela chora, chora, chora e faz um rio. Da mesma forma no livro e no filme. E aí ela vê a garrafa de novo, aí ela decide, dane-se, vou beber tudo. Aí ela, por alguma razão, encolhe proporcionalmente e ela cai dentro da garrafa. A porta, por alguma razão, no filme e no livro, tranca de novo. Aí ela vai e passa pela fechadura. Beleza, passou pela fechadura e entrou. É isso aí, acontece. E aí chega naquela cena absurda em que ela vê que começa, tem essa coisa toda da enchente, aí a enchente vai passando, e ela vê vários animais dançando em volta de um pedaço de pau para se secar. Aí essa cena aqui, no livro, é, é engraçado demais, porque tipo, gente, o que tá acontecendo? Então tem aqui, tem o capítulo 3 do livro, uma corrida em comitê e uma história comprida. Mas antes, no capítulo 2, acontece dela nadando e ela encontra um rato nadando também. Olha só essa coisa absurda aqui. Como isso saiu da cabeça de Lewis Carroll, a gente não faz ideia. Sim, o nome do autor é Lewis Carroll. Aí então, ela tá aqui e ela encontra um grupo de vários animais. Tem até um dodô. Um pato, um dodô, um papagaio e uma guieta. Aí a gente vai olhar aqui o que é uma guieta. Uma guieta é tipo uma águia, só que menor. Legal que assim, para ler livro antigo, a gente tem que ter até um dicionário do lado, só pra gente não se perder nas palavras que estão sendo ditas. A melhor parte desses livros, dos dois, é que parece que as duas estão sempre perdidas, não estão entendendo nada, mas elas seguem, assim, vamos no fluxo, que é isso aí. E isso é uma lição pra gente, né? Pra gente que a gente cresce, assim, num mundo que, assim, a gente não sabe o que tá acontecendo, a gente segue o fluxo. Tipo, tá todo mundo fazendo um negócio, eu não sei o que tá acontecendo, melhor fazer o meu, porque vai que eu passo vergonha, não sei o que tá acontecendo. Enfim, desculpa, gente, não sei o que vocês acham, mas eu lendo os livros, vendo os filmes, eu acho isso tudo muito engraçado. E assim, é no sense total. Vocês acham que que esse humor no sense é uma coisa nova? Existia desde 1900 bolinha, desde antes de vocês nascerem, humor no sense. É assim mesmo. Eu vou apresentar ao longo de outros vídeos os escritores que tinham esse humor meio nonsense. Que é isso, Lewis Carroll tem uma questão de nonsense o tempo todo. Por exemplo, tem um momento que ele escreve um poema, mas isso é na história 2, que é Através do Espelho, que também estava no meu TCC. Que ele vai e faz um poema. E esse poema é o que deu origem a um filme. Um poema todo, um poema inteiro deu origem a um filme. Eu acho que se vocês assistiram Alice para as Maravilhas, a versão live action do Tim Burton, devem saber. Então vamos lá. Cuidado, ó filho, com o jaguardarte, prisco. Os dentes que mordem, as garras que fincam, evita o pássaro, júbaro e foge qual corisco do frumioso capturandão. Nada, não entendeu nada. Nada, 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 nada. Esse poema, em inglês, faz menos sentido ainda. Tipo, todas as traduções, o sentido é complexo. Se pegar aqui, por exemplo, a versão em inglês, sim, porque eu salvei o poema, e salvei a versão dele em inglês original. Então, Tois Brilin. Aí no Tois Brilin era assim, era um briluz. Aí tá aqui no texto sobre a questão dessa... Ai, meu Deus, dessa versão. Que aqui fala da Esparta vorpeira, por fim cravada. Aí então tem aqui, era briluz a lesmolisa, as lesmolisas tolvas. Aí aqui ele também fala sobre and the Slifing Tolves. Aí eles traduziram para lesmolisas tolvas, que significa o quê? É uma coisa suave. É por isso que é lesmolisas, porque é uma coisa suave, é uma coisa que passa. Dá para você entender isso na tradução francesa, porque fala de uma versão lubricilus, que significa uma coisa, eu não acredito que eu vou ter que dizer isso, uma coisa lubrificada.
É uma coisa lubrificada, uma coisa assim suave, que escorrega assim, sabe? Isso assim, é só uma frase da história. Por exemplo, aqui na versão que eu tenho do livro, essa versão aqui é do Zaha. Por que eu tô lendo esse poema? Você não tem uma memória assim do Jaguar d'Arte? Sabe? De um bicho bem feio. Você não tem uma lembrança dessa imagem aqui? De um filme assim, lá de 2015? O filme da Alice no País das Maravilhas, de Tim Burton, tem essa questão de que a Alice, ela tem que cumprir esse poema, tem que pegar a espada volpeira para o Glorian Day. Vai, essa palavra é familiar, vai, Glorian Day. E isso acontece muito esse poema é várias vezes repetido durante o filme, que o próprio chapeleiro, ele fala sobre a questão de ter que, não, eu não danço, eu só vou dançar no dia do Glorian Day. Aí ele tem uma dança muito louca que ele faz quando ele tá muito feliz, mas ele não faz há muito tempo, porque ele tá muito tempo triste. E aí ele vai fazer essa dança apenas e apenas só quando ocorrer o Glorian Day. E o Glorian Day é um dia que está acontecendo muito rápido dentro desse filme da Alice País das Maravilhas, versão Tim Burton. Agora, voltando para o filme da Disney e do filme Stop Motion da Coraline, você pode ainda estar confuso sobre a questão assim, tá, mas o que isso tem a ver com a relação de crescimento? Se você pensar bem, ambas têm que fazer coisas desagradáveis para conseguir algo maior. Por exemplo, a Coraline não quer voltar para o mundo depois de descobrir que aquilo tudo era só um chamariz para poder ela costurar os olhos, ser roubada pela Bela Dama e aí se tornar lá, ficar presa para sempre, enquanto a Bela Dama come as vidas dela. Só que assim, se você pesquisar, Bela Dama não significa Bela Dama. Tanto que a Bela Dama no filme não é bonita, ela é toda feiosa. Ainda mais depois de descobrir que ela, na verdade, não tem a aparência da mãe da Coraline. Então vamos lá. Temos então aqui Belle Dame, que existe a tradução Bela Dama. Neil Gaiman, quando ele se inspirou para fazer o livro, ele se inspirou primeiramente numa história que era a história de Lucy Clifford, que foi adaptada para teatro. Foi o pontapé inicial. Era uma história que é meio que uma daquelas lendas antigas que se chama A Nova Mãe, originalmente La Nueva Madre. E essa história, sim, eu acrescentei isso no meu TCC, essa história conta a história de duas crianças com os melhores nomes do mundo. Uma se chama Olhos Azuis e a outra pode ter a tradução de Turquia ou Peru. Sabe? O pássaro. Turquia. Vamos chamar ela de Turquia. E ambas, elas vivem felizes numa casa à beira-mar com sua mãe e seu irmão, que é um nenenzinho. Nenenzinho, inocente, não tem nada. Aí as meninas, elas vão para a cidade e elas encontram uma pessoa que tem uma caixa. Aí essa pessoa alega que dentro da caixa tem um homenzinho, uma mulherzinha que estão dançando, mas a única forma das meninas poderem ver um homenzinho e a mulherzinha dançando é se elas forem muito malvadas. Por quê? Porque sim. Uma daquelas histórias de estilo Irmãos Green, que é criada para ensinar uma lição, para as crianças, por exemplo, não irem para o meio da floresta, ou não falarem com estranhos e assim por diante. E então essas crianças vão e começam a ser malvadas dentro de casa. Porque elas querem muito, muito mesmo ver o homenzinho e a mulherzinha dançando dentro da caixa. E elas vão fazendo essas coisas horríveis, quebrando pratos, gritando com a mãe, perturbando o irmão, puxando o cabelo da mãe, do irmão. Todas as coisas horríveis que dava pra fazer naquela época que não tinha televisão. Então você não podia, postar story maldoso sobre alguém e ficar de castigo ou tirar foto dentro da escola. Pra pessoa simplesmente não poder usar o telefone depois. Pois é. Então, essas meninas são malvadas, fazem coisas horríveis com a mãe e o irmão,
E aí a mãe simplesmente fala, se vocês não pararem de ser malvados, eu vou embora, eu vou deixar vocês aqui ó, sozinhas e vocês vão ter que lidar com a outra mãe. Elas ficam tipo, não, a mamãe tá inventando isso. Não, a mamãe tá inventando isso. Porque a mulher lá que nunca conheceram, que nunca viram na vida, assim, falou, ah não, é porque tem esses bonequinhos, essa senhorinha e essa pessoinha dentro da caixa, tem 2 pessoinhas dentro dessa caixa que estão dançando, vocês só vão poder ver se forem malvados. Aí vocês acreditam, mas a mãe falando que tem outra mãe, não. Não, ela não pode abandonar a gente, não sei o que, não sei o que lá. Nossa, que facilidade de acreditar em estranho, gente. Depois que elas não ouviram a mãe simplesmente pega o irmão, pega algumas coisas e vai embora e deixa as meninas sozinhas. Aí as meninas ficam assustadas, tipo, a mamãe foi embora mesmo. Tipo, você realmente duvidou da sua mãe dizendo que ela ia embora. Mas não duvidou da menininha. Aliás, a mulher que estava na cidade, no centro da cidade, falando que tinha um homenzinho, uma mulherzinha dentro da caixa dançando e só poderia mostrar para crianças malvadas. Quando as meninas perderam a mãe, quando a mãe foi embora, minha mulher falou assim, ah não, elas foram embora. Falou, como assim? Ah, o homenzinho e a mulherzinha ficaram cansados de esperar, foram embora. Então as meninas fizeram tudo à toa. Tipo, foram malvadas à toa, fizeram aquilo tudo à toa. É o clássico, é esse acabou. Aí as meninas voltam para casa muito tristes e sozinhas, e aí começam a ouvir um barulho. Aí um barulho na porta muito alto de uma mulher batendo na porta dizendo que era outra mãe que chegou ali para cuidar delas. E as meninas ficam super assustadas, porque assim, mulher feia, mulher muito feia. Na descrição da história, eles falam que a mulher é uma mulher sombria, com um chapéu de cetim preto, um longo braço ossudo, uma bolsa de couro e debaixo de seu chapéu escuro surge um grande brilho. Eram seus olhos de vidro. E de repente tudo ficou calmo, até que aquelas garotas ouviram que a nova mãe levantara a cauda de madeira. E em um instante, a pequena porta estava estilhaçada. Acabou a história. Com um cliffhanger. Então vamos lá. Quando a pessoa chega e fala que a mulher é ossuda, tem olhos de vidro e ainda por cima uma cauda de madeira, você tem que ficar com medo. Eu ficava. Tipo, a aparência dessa pessoa. Como é que eu vou chegar perto de uma pessoa que tem uma cauda de madeira? Só volta a chegar alguém me cancelando, falando assim, pessoas com cauda de madeira existem e têm sentimentos. Minha filha, se você tem uma cauda de madeira, tem alguma coisa errada com você. Perna de madeira, normal. Braço de madeira, normal. Mas, pô, uma cauda de madeira? O que você está fazendo da tua vida com uma cauda de madeira? Tira isso, pelo amor de Deus. Jesus. Eu sou ateu e tô falando de Jesus. Pra você ver como é que eu fico assustada. Após essa peça, que foi mostrada para Neil Gaiman, ele teve a história. Ele diz que a história veio de repente, depois que ele digitou o nome Coraline errado. Ele estava digitando um nome que era Caroline. Aí ele descobriu que existe sim pessoas que se chamam Coraline, que foi o nome que ele escreveu por engano no teclado. E ele adotou esse nome como o nome da protagonista da sua nova história. E ele fala sobre as inspirações que ele teve com Alice no País das Maravilhas, também teve inspiração com essa nova mãe. E essa aí, nessa parte, é difícil dizer qual é a maior inspiração dele, se foi a peça ou se foi Alice no País das Maravilhas. Eu, que li os 2 livros e assisti os filmes, eu tenho que dizer que eu acredito que Alice é uma versão light da história de Coraline, e Coraline é uma versão dark da Alice. Eu acho que os dois se complementam. Claro, Alice no País das Maravilhas veio antes de Coraline. Ok. Você não pode negar que tem alguma coisa, uma relação aí. E eu acho muito interessante como eles fizeram um filme inteiro baseado num poema, claro, com muitos elementos do livro original, como a lagarta, que ela fuma baseado, narguile, temos que falar certo, narguile, que é claramente uma representação de coisas que Alice viu no mundo dos adultos, que é tipo, ela não sabe direito o que é aquilo, mas ela sonhou com isso. Aí no seu subconsciente ela criou essa imagem da lagarta fumando narguile. Super normal, né? Narguile, assim, do nada. Mas naquela época, na Inglaterra, 1900 bolinha, era normal
o uso de drogas. Na verdade, o ópio foi proibido muitos anos depois. Essa questão toda do enfrentamento do mundo, de ter que buscar, fazer por você mesmo, é uma coisa muito relacionada a crescimento. Porque a gente é assim, a gente não tem muita instrução quando a gente vai crescendo sobre como a gente tem que agir, como a gente tem que ser pro mundo. A gente, ao longo do tempo, a gente descobre que não tem como você ser outra coisa além de você mesmo. É por isso que eu gosto tanto de Alice no País das Maravilhas e de Coraline, porque elas não têm medo de serem elas mesmas. Eu acho que foi muito disso que me fez me tornar a pessoa que eu sou. Porque depois de tanto tempo tentando ser algo que eu não sou, a gente descobre que não tem o que fazer. Não tem como você ser outra coisa além de você mesmo. Você pode tentar, mas por quanto tempo você vai conseguir durar sendo assim? Uma reflexão aí pra vocês. Ambas as histórias temos um gato como conselheiro. Por exemplo, o gato preto, que aparece no outro mundo, tanto que a Coraline até pensa que esse gato ele foi criado pela Bela Dama, que é a outra mãe. E o gato simplesmente fala, só tem eu, só existe eu e é isso aí. Ambos os gatos têm essa questão meio filosófica de agir. Tipo, o gato de Cheshire, esse é o nome do gato, né? Gato risonho, é gato Cheshire. Ele é bem mais zoeiro, bem mais brincalhão do que o gato preto. E aí ele tem o diálogo, o famoso diálogo sobre Alice estar perdida e não saber para onde ir. Tem até um desenho aqui, eu acho que é um dos desenhos mais famosos. Vem aqui. Dá pra ver? E aqui temos o gato, e aí ele tem o diálogo completamente confuso que mostra a mente lógica de Lewis Carroll, porque para quem não sabe, Lewis Carroll, antes dele escrever, ele era matemático. Essa foi uma informação, foi a primeira informação que eu tive quando eu ganhei esse livro. Que eu ganhei esse livro do meu pai. E meu pai é matemático. Aí ele sempre fala isso, você sabia que Lewis Carroll era matemático? Eu falei, não sabia não. Quando ele me deu esse livro, ele falou, ele era, por isso que tem esse diálogo do gato, porque é um exercício de lógica. Aí esse exercício de lógica, o gato se apresenta e aí ele fala assim, poderia me dizer por favor, essa é a Alice, poderia me dizer por favor, que caminho devo tomar para ir embora? E o gato respondeu, depende bastante de para onde quer ir. A Alice diz, não me importa muito para onde. Então o gato fala, então não importa que caminho tome. E a Alice acrescenta, contanto que eu chegue a algum lugar. E o gato fala, isso você certamente vai conseguir, desde que ande bastante. Então assim, você não sabe para onde ir, mas você não quer mais estar aqui. E para onde você vai? Você não sabe. Se você não sabe para onde ir, então qualquer caminho serve, não é? O Neil Gaiman, ele não tem essa proposta, como eu posso dizer, muito lógica. Ele é mais uma questão filosófica, o que não é ruim, na minha opinião. Na verdade, eu acho bastante agradável. Quando o gato aparece, aqui no livro, como não tem o Wyborn, ela só vê o gato e aí, por favor, me diga, qual é o seu nome? Olha, eu sou a Coraline, ok? E o gato diz, gatos não têm nome. Não? Coraline pergunta. Não, o gato responde. Agora, vocês, pessoas, têm nomes. Isso porque vocês não sabem quem são. Nós, gatos, sabemos quem somos. Por isso, não precisamos de nome. E tá aí uma coisa muito filosófica. Precisamos de nomes para falar uns com os outros. O gato não. O gato, pra ele, tanto faz como tanto fez. Tanto que a gente dá nome pro gato, a gente chama o gato não vem. Tipo, eu tenho um gato chamado Penélope. Eu sempre chamo ela não vem. Então eu chamo ela de o gato. Eu falo assim, gato. Para com isso, gato. E é isso. Então, o gato sabe quem ele realmente é. Gatos podem ser bastante independentes. Diferente do que muitas pessoas acreditam, e eu acho essa crença muito muito amarga, é que gatos, eles não se importam com seres humanos e não têm sentimentos. Meu gato deita no meu colo e fica miando para eu fazer carinho nele. Gatos têm sentimentos, sim. Você, ser humano que não gosta de gato, você não tem alma. Sua alma foi vendida para Bela Dama, com certeza. Porque é impossível um gato não ter sentimentos. Porque, poxa, é um gato. Ele quer carinho e comida, como nós. Não seja malvado com um gato. Dê carinho para um gato. Menos gato da rua. Primeiro você oferece a mão assim,
Aí o gato vai cheirar a sua mão e aí vai se aproximar de você para poder falar com você e pedir carinho. É assim que funciona. Se o gato não quiser, ele vai embora. Se o gato não gosta de você, você é o problema, não o gato. E aí, então, temos essa relação dos gatos em ambos os livros. Ambos os livros têm seus gatos. Um é preto e é de rua, e o outro é um gato de Cheshire, também conhecido como gato risonho. E ambos os gatos têm essa questão de serem irônicos e sarcásticos, porque quando a gente imagina um gato falando, eu sei que você já imaginou um gato falando, não minta pra mim, você já imaginou um gato falando. A voz dele seria uma coisa mais sarcástica, uma coisa mais engraçadinha, uma coisa mais assim, tipo, não sei, tanto faz. Faz aí o que você quiser, que eu faça aí o que você quiser, mas me dê comida. E essa é uma coisa que a gente pensa muito, tipo, como deve ser a personalidade de um gato e um cachorro falando? Então, os escritores imaginaram e botaram no livro dessa forma. E eu acho que é bastante, assim, bem parecido com o meu pensamento. A diferença é que o gato preto, gatos pretos não dão azar. Gatos pretos, esse gato preto não deu azar de jeito nenhum na história. Tanto que ele ajudou Coraline a lutar contra outra mãe e defendeu Coraline. Tanto que tem um momento em que ele vai atrás de um rato, um camundongo saltitante, e o gato vai, morde o rato, o rato morre e se revela ser uma ratazana. Uma ratazana, tá? Ratazana é um negócio complicado, tá? É um bicho, assim, asqueroso, na minha opinião. Você tem uma ratazana de estimação, o que você tá fazendo da tua vida? Eu não sei o que eu tô fazendo da minha vida, mas você, muito menos. Enfim, os gatos em si, eles guiam elas para solucionar seus problemas. E depois de um tempo, quando a Alice está perdida novamente, ela começa a ficar triste, porque toda hora essa menina fica triste. É incrível como a Alice fica triste. Ela reclama no início da história que ela está entediada, que quer fazer uma coisa nova. Aí ela vai, passa por um monte de desventuras no outro mundo, fica grande demais dentro da casa do coelho, destrói a casa do coelho. Depois ela fica pequena demais, depois ela vai, encontra o gato. E aí ela encontra outros animais muito interessantes, encontra uma tartaruga mentirosa que tem cara de porco. Eu não tô mentindo. A história da tartaruga falsa. Aí você pode olhar aqui e ver que ela tem cara de porco. Bem aqui, ó. Não tem isso no filme, deveria ter. E não aparece nos filmes também. Nos outros filmes. Eu acho que é porque no livro, Coraline não é tão corajosa quanto como no filme. No filme ela é muito corajosa, ela vai, faz as coisas, ela nega. Tipo, ela nem considera costurar os olhos e assim. Por que tem essa questão de costurar os olhos? A janela da alma são os olhos. E a outra mãe, a bela dama, o que ela quer? Que é a alma das crianças. Por quê? Para manter ela viva? Provavelmente. Para manter a força dela? Provavelmente. Não temos uma explicação do porquê que ela precisa das almas. O gato sugere que a bela dama quer uma criança porque quer uma coisa para amar ou para comer. E a Coraline, ela fala assim, mães não comem suas filhas? Aí o gato brinca e fala assim, ué, não sei, qual é seu gosto? Aqui ficaram meio amassadinhos, mas eu acho que ficaram bom. A Alice encontra uma porta depois dela estar perdida e chorando novamente, porque ela só chora nessa história. Vai conhecer a Rainha de Copas. Uma coisa que muita gente não sabe é que sempre reclamam no filme assim, que a Alice, no País das Maravilhas, no filme lá do Tim Burton, ela encontra uma rainha branca. Só que assim, a rainha branca existe. No livro ela existe sim. Bom, no livro. Só que o livro que ela aparece é a Alice através dos espelhos. Por exemplo, temos aqui a rainha, tem a rainha preta. Sim, o nome dela é Rainha Preta. E temos também a rainha branca. Aqui. Aí tem toda uma temática através dos espelhos que é xadrez. Diferente do primeiro livro, que a temática é copas. Aqui está a Rainha Branca. A Rainha Branca aqui é uma senhorinha. Tá vendo aqui, ó? Ela existe na história, mas ela só aparece através dos espelhos.
E tem um momento em que a Alice, a própria Alice, ela acaba ganhando um jogo e ela vira uma rainha de xadrez. Da rainha do xadrez e ganha seu próprio espaço como rainha. Por alguma razão, o livro 2 não é tão famoso quanto o livro 1. Eu acho que é porque não foi tão impactante na literatura como foi o livro... Porque era uma novidade, sabe? Um livro infantil assim, tão cheio de detalhes. Que assim, você que já sabe a história, talvez não pareça grande coisa, mas assim, pra época que foi lançado, era grande coisa. Ainda é grande coisa hoje em dia, tanto que tem milhares de artes feitas para glorificar Coraline e Alice e as suas histórias. Aí a parte do crescimento, eu acho que a parte mais importante é realmente na questão de enfrentamento das vilãs. Alice, na história Alice no País das Maravilhas, ela enfrenta então a rainha de copas. E todos ficam com medo da rainha porque a rainha sempre quer punir todo mundo cortando a cabeça delas. Porque não sabemos, mas essa é a punição para todo mundo. Toda hora tem um negócio. E até o rei tenta falar alguma coisa, tipo, minha querida, pra que agir dessa forma, não sei o quê. Aí a rainha mostra que quem manda é ela, e é isso aí. E o rei só aceita porque, assim, homem inteligente ouve a mulher. Alice, meio de saco cheio de tudo e de toda aquela situação sem sentido, a sua raiva faz com que ela cresça em si. E a gente tem uma relação disso com o filme do Tim Burton porque a rainha parece que a cabeça dela cresce quando ela tá com raiva. No caso, é explicado no segundo filme do Tim Burton que o único motivo da rainha ter aquele cabeção é porque ela bateu a cabeça e inchou. Que é extraordinário, porque assim, é isso que acontece quando você bate a cabeça, você cresce um galo, e no caso da rainha cresce a cabeça inteira. Então elas aceitam as mudanças que elas têm que enfrentar, elas encaram as adversidades, as situações complicadas, e arriscando verdadeiramente para se salvar, elas mostram seu amadurecimento. Mas, diferente de Coraline, Alice meio que no final da história ela não demonstra muita maturidade, porque ela não aprende realmente uma lição. Ela ainda tenta redefinir as regras de etiqueta, de como se comportar na frente das pessoas, porque ela não aceita muito que tem que se comportar de um certo jeito apenas para agradar as outras pessoas. Uma curiosidade, Dom Quixote aparece no livro Alice no País das Maravilhas. Tem uma imagem muito bem desenhada dele, bem aqui. O Dom Quixote aqui ele aparece, mas ele aparece mais velho. Porque provavelmente Alice leu a história, mas não leu até o final, porque no final da história de Dom Quixote ele morre. Isso não é spoiler, se você nunca leu o livro. Tipo, tem um monte de filme do Dom Quixote e a história foi escrita há bastante tempo, sabe? Tipo, eu acho que tem que ter um limite para quando é spoiler e quando não é. Tipo, passou de 100 anos, não é spoiler. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Também espero que tenham gostado dos brinquinhos. Ficaram um pouquinho amassadinhos, mas é a minha primeira tentativa. Provavelmente eu vou tentar fazer de novo, depois, de uma forma melhor. Talvez buscar um tutorial. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever e deixar o seu like. E, por favor, me sigam no Instagram e deem uma olhadinha na minha loja do Enjoei, porque isso aqui, esse brinquinho maravilhoso da Coraline, vai estar lá à venda. Foi um prazer te conhecer.